A questão que o senhor tocou na resposta anterior, que é do futuro da Venezuela, né? A possibilidade de uma guerra civil. Quem está no poder é quem já estava, né? Quem é Delcy Rodrigues. Enfim, o que dá para se pensar de possibilidades para a Venezuela daqui para frente? E eu pergunto isso também porque, com a sensação, acompanhando redes sociais, que a gente fica ao ver pessoas comemorando a intervenção, a ação dos Estados Unidos, é de que teria um governo provisório colocado pelos Estados Unidos lá, que ia resolver o problema da Venezuela e já estava tudo pronto. E o que a gente vê se desenhando é diferente disso, né? É o governo provisório para resolver o problema dos Estados Unidos com a Venezuela, não o problema da Venezuela com a Venezuela. E é isso que acontece quando você não tem uma mudança de regime autodeterminada. Então, aqui, a questão é, quando um ator externo interfere dentro de uma dinâmica interna, o ator externo está procurando seu interesse na região. Acho que, mais uma vez, a gente pode ser ingênuo e achar que os Estados Unidos está interessado num arco-íris democrático na Venezuela. Okay? Talvez nós estejamos e a gente queira e quisesse acreditar que uma queda do Maduro seria uma coisa boa. Eu acho que um mundo com menos Maduros é um mundo melhor. Ok? Mas no momento que você substitui o Maduro pela vice dele e pela junta militar que já estava lá de qualquer jeito, e vai na coletiva de imprensa dizer estamos trabalhando com os militares venezuelanos, o que de fato mudou? O que de fato mudou é que a Venezuela, que antes não estava colaborando com você, agora passa a colaborar com você. E a outra questão que eu acho que é muito importante colocar aqui é que, de forma direta, não teve, mais uma vez, não teve nenhuma pretensa, né? É chocante ver os atores da política externa norte-americana dizendo que, e como eles disseram, de novo, parece piada, parece que a gente está exagerando e sendo hiperbólico aqui, mas eles disseram com todas as letras na conferência de imprensa que essa é uma nova e maior doutrina Monroe. Caramba, né? Então, a doutrina Monroe era o quê? Era a doutrina da hegemonia norte-americana na América Latina, que surge, inclusive, num contexto que é o contexto do bolivarianismo, para reagir ao bolivarismo, né? Ao Bolívar, ao Simão Bolívar, que era uma revolução republicana, diga-se de passagem, e liberal dentro do norte da América do Sul. Né? Então, você tem uma reação norte-americana a esse momento político, fazendo o quê? Se aliando justamente com os militares naquela região. Então, realmente, as similaridades são grandes com relação a isso. E ato contínuo dizer, não, ó, é um governo de transição, por quanto tempo? A gente não sabe. Até quando a gente achar que eles estão prontos, a gente vai estar trabalhando com a vice-presidência da República lá. A vice-presidente convida o Trump para fazer uma visita à Venezuela. Ou seja, a transição ali dentro é uma transição que indica que, para o futuro, a Venezuela vai continuar sendo um regime repressivo, só que um regime repressivo que já tinha características de guerra civil semana passada e que vai continuar tendo características de guerra civil semana que vem. Nada foi feito para mudar essa realidade dentro da Venezuela por causa dessa intervenção norte-americana. Acho que é isso que é importante que as pessoas se deem conta. Ninguém aqui está dizendo que a gente não quer o fim do conflito na Venezuela ou que a gente não quer uma Venezuela mais democrática. Não é essa a questão. A questão é, não existe precedente para uma intervenção armada criar mais tranquilidade e estabilidade democrática. Isso não existe. Então, ainda mais unilateral. E ainda mais com a colocação de um governo fantoche dentro da Venezuela nesse momento. Então, tudo isso indica para o futuro na Venezuela, certamente, muita instabilidade, porque os venezuelanos não vão ficar felizes com a presença do governo fantoche, e muito menos com o que isso vai significar para a Venezuela. Talvez a situação na Venezuela esteja tão frágil, tão frágil, tão frágil, que mesmo isso possa ser uma melhora, na medida que possa significar, por exemplo, o final das sanções. E claro, se as sanções terminarem, as sanções econômicas que existiam sobre a Venezuela, talvez a qualidade de vida na Venezuela melhore. De fato, pode ser. Esse é um fator. Mas isso não é correlato a uma melhora democrática ou uma melhora da participação política dentro da Venezuela. Então aqui a gente tem que ter muito cuidado e perceber que a tendência nesse momento é uma tendência de intensificação da instabilidade na região, que pode comunicar para uma instabilidade regional. Então, a importância da Colômbia e do Brasil, que são os dois grandes atores ali, né, vai ser muito grande, inclusive para apaziguamento. Né? Então, a fronteira, que já é uma fronteira muito delicada, certamente vai se tornar uma fronteira ainda mais intensa nesse momento, né? Porque mais gente vai estar querendo fugir do conflito. Como o senhor avalia a postura da vice-presidente? É difícil não entrar aqui em algo que possa parecer conspiratório, ok? Mas, às vezes, um cachimbo é um cachimbo. Então, o que eu quero dizer com isso? Poxa,
me parece muito claro que o Maduro foi traído, ok? Não dá para... A Venezuela é um país bem armado. Não dá para acreditar que os Estados Unidos iam estacionar um monte de helicóptero em Caracas e que não ia ter bateria antiaérea ou qualquer resistência por parte do exército venezuelano. E não houve qualquer resistência. Não tem nenhuma resistência significativa do exército venezuelano. Então, onde tem fumaça, com perdão, né, da piada infame, tem fogo aí. Alguma coisa aconteceu, alguma articulação foi feita. Tanto foi feita que, no dia seguinte, né, desse processo de captura do Maduro, o governo americano já falava em diálogo com o exército venezuelano. Então, os sinais estão aí, né? Me parece que a vice-presidente mudar de linguagem, porque, do ponto de vista ideológico, ela seria mais radical que o Maduro, e de uma hora para outra ela está convidando o Trump para visitar a Venezuela. Então, alguma coisa está acontecendo aí. A outra coisa que é importante pegar no pulo, o Trump cozinhando a Corina, né? Porque a Corina já deveria estar tomando as medidas do Palácio Governamental da Venezuela enquanto a operação ocorria, e no dia seguinte o Trump dizendo, não, mas a Corina não tem lastro na Venezuela. Diz uma expressão, por exemplo, é uma mulher muito simpática, mas não tem apoio. Queridinha, ela pode ficar sentadinha ali no cantinho dela, a gente vai negociar com os militares. Opa! Então, veja, gente, confiar que isso é uma transição para uma democracia ou uma transição para um regime distinto para o regime que está agora, com todo respeito, é de uma ingenuidade atroz. Né? Me parece muito claro que o que a gente está vendo aqui é simplesmente uma articulação dos interesses comerciais na área do petróleo por parte do governo norte-americano. Não só do petróleo, mas de outras infraestruturas de recursos naturais que a Venezuela pode oferecer e com a qual agora os Estados Unidos vai ter mais facilidade de barganhar.